quero saudar a todos com a paz do Senhor. É com grande alegria que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a eclesiologia. Nós estamos no nosso curso básico em teologia do CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus, estudando o nosso livro 4, nosso livro de Teologia Sistemática, parte 4, que é um livro que trata sobre a eclesiologia. Há 3 capítulos sobre eclesiologia, especificamente, e 2 sobre missiologia. Mas a missiologia, como nós já temos falado aqui, ela é parte da eclesiologia. Então, nós estamos estudando eclesiologia com missiologia. Então, os irmãos, para tomarem conhecimento, aí, estarem dentro do nosso contexto, nós estamos agora no livro 4, não é? Eclesiologia e missiologia. Depois temos ainda o livro 5, que é escatologia e heresiologia. Já estudamos o livro 1, bibliologia, o livro 2, teologia, cristologia e pneumatologia, o livro 3, criação, angelologia, antropologia, hamartiologia e soteriologia, e agora estamos estudando sobre a eclesiologia. Então, nós vamos começar lendo um texto bíblico, fazendo uma rápida abordagem da Bíblia, para nós, então, introduzirmos a nossa aula de hoje, que é uma aula que vai tratar de pontos importantes também sobre a eclesiologia. Então, nós vamos ler em Atos, capítulo 20, texto que vamos tomar como base para introduzir o assunto. Atos capítulo 20, versículos 28, vamos ler até o versículo 30. Atos 20, 28 a 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Muito bem. Meus irmãos, esse texto bíblico aqui é um texto alusivo à terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo, ele voltando da sua terceira viagem, que não foi assim uma viagem rápida como muita gente pensa. Às vezes na escola bíblica dominical, o professor apresenta lá aquele mapa, não é? Das viagens de Paulo, a primeira viagem que Paulo saiu lá de Antioquia da Síria e foi lá para Chipre, a terra natal de Barnabé e etc. E também depois voltou, passando por outros lugares lá da Ásia Menor. Depois a segunda viagem também, em que houve aquela desavença entre Paulo e Barnabé foi para Chipre, Paulo preferiu ir para a sua terra natal, que era Tarso, lá na Cilícia, e depois continuou ali evangelizando e fazendo mais discípulos e também fortalecendo aqueles que já existiam ali no sul da Galácia, e depois Paulo teve aquela visão em que Deus o dirigiu para ir para a Europa, e ele foi lá para a Macedônia, no norte da Grécia, depois desceu para Corinto, onde ficou 1 ano e 6 meses e tal, e depois volta. Veja, e depois a terceira viagem também é a mesma coisa. Paulo sai dali, vai para lá e etc, vai para a Europa, e antes ele se estabelece em Éfeso. Mas veja, não foi uma viagem curta. A gente fala de viagem como se fosse uma viagem assim, a pessoa que sai lá de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, ou sai do Rio de Janeiro, vai para o Nordeste, ou sai lá do Nordeste, vai para Brasília, ou sai de Brasília, vai para um lugar dos Estados Unidos, lá e volta, ou vai dos Estados Unidos para a Europa. Veja, não foi uma viagem tão simples assim. A terceira viagem missionária de Paulo durou aproximadamente, não dá para dizer precisamente quanto tempo, mas pelo menos eu calculo que Paulo permaneceu 3 anos e meio em viagem, mas não somente em viagem, ele se estabeleceu em Éfeso.
Só em Éfeso, que era a cidade mais importante da província da Ásia, Paulo permaneceu por 3 anos. Então veja, foi uma longa expedição missionária, e Paulo então, voltando daquela expedição, ele tinha ficado 3 anos em Éfeso, ele foi para a Europa, ele revisitou aquelas igrejas lá do norte da Grécia, mais precisamente Filipos, mas também Tessalônica e Bereia. Ele voltou, ele desceu, passou por Atenas, lá no sudeste da Grécia. Ele desceu mais um pouco, foi ao sul, lá na Caia. Voltou a Corinto, onde ficou mais um tempo, mais alguns meses. E ele então resolve voltar, porque ele queria estar em Jerusalém para o dia de Pentecostes. E na volta, ele resolve não passar por Éfeso, porque Éfeso era um lugar onde tinha havido uma grande confusão, e talvez se ele voltasse para lá, ele poderia até ser preso. Ele queria chegar em Jerusalém para a festa de Pentecostes, porque Pentecostes naquela época não era apenas uma festa israelita, era uma festa também interessante, que interessava a igreja, porque havia ocorrido no dia de Pentecostes o derramamento inaugural do poder do Espírito. Então a igreja se reunia nessa data também para um grande festejo, e igrejas de todas as partes se reuniam em Jerusalém, e Paulo queria estar ali. Só que Deus ia avisando Paulo dos problemas que ele enfrentaria em Jerusalém, da grande perseguição que ele sofreria daqueles que eram seus antigos companheiros de perseguição, que agora se voltavam, claro, contra ele, considerando-o um traidor. E Paulo, então, na volta da sua terceira viagem, ele passa por Mileto, que era um importante berço da filosofia pré-socrática. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, de Tales de Mileto, de Anaximandro, de Anaxímenes, ou seja, filósofos desse segmento pré-socrático, que não é propriamente antes de Sócrates, porque esses filósofos que eu citei foram até contemporâneos de Sócrates, mas na verdade eles tinham uma maneira diferente de ver o mundo e tal. Não vamos aqui entrar em detalhes, porque não é o nosso objetivo, mas veja, Paulo então, ele não passa por Éfeso, ele vai para Mileto, mas ele precisava transmitir uma última mensagem para a igreja de Éfeso. Então, ele chama os presbíteros daquela igreja. Aqueles presbíteros, então, se apresentam. Não foi tão rápido assim. Hoje em dia nós temos aí várias ferramentas, né? Nós temos as redes sociais, nós temos o telefone celular, nós temos o e-mail, mas naquela época Paulo não tinha nada disso. Ele mandou um mensageiro chamar aqueles presbíteros, que certamente, devido à distância, só foram chegar diante de Paulo em 40 horas, mais ou menos. Então eles chegaram diante de Paulo, certamente cansados. Paulo também estava cansado, mas Paulo, ele começa então a apresentar ali uma mensagem que foi, na verdade, um sermão autobiográfico. E, aliás, o único sermão que Paulo apresentou para um público cristão, e que está registrado no livro de Atos. O livro de Atos registra 7 sermões de Paulo, mas o único que foi registrado dirigido a um público cristão foi este, de Atos 20, porque os outros, um deles foi na primeira viagem, lá na sinagoga em Antioquia da Pisídia, não é? Numa sinagoga, portanto, para os judeus. O segundo foi em Atenas, na segunda viagem de Paulo, ali para aqueles epicureus, estoicos, ou seja, filósofos, não é? O terceiro foi esse que nós estamos aqui mencionando, e os outros 4 foram já ocorreram quando Paulo já era um prisioneiro do Senhor, não é? Um deles em Jerusalém, lá naquelas escadarias daquela fortaleza Antônia, quando Paulo discursou em hebraico, mais 2 em Cesareia, um diante de Herodes e outro diante de Félix. E também Paulo teve um discurso, uma pregação registrada também em Atos 28, lá diante dos principais dos judeus. No total são 7 sermões que o livro de Atos registra. Claro que Paulo pregou muito mais vezes do que isso, mas são 7 os que estão registrados no livro de Atos. E este terceiro sermão, que está em Atos 20, é o único sermão dirigido a um público cristão. Mais precisamente dirigido aos presbíteros, veja, aos anciãos de Éfeso.
E Paulo ali, ele transmite uma mensagem muito importante. Ele fala da igreja de Deus, que o Senhor Jesus resgatou com o seu próprio sangue. Ali ele alude, claro, a Jesus. Quando ele fala de Deus, ele está ressaltando a deidade do Senhor Jesus, porque Jesus se fez homem sem deixar de ser Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. Aliás, Deus nunca deixa de ser Deus, porque Deus é. Deus não era e nem tornou a ser. Deus é. Porque se nós considerarmos que Deus um dia deixou de ser Deus, então ele então não é Deus, porque Deus é. Deus não deixa de ser. Deus sempre é. Por isso que Jesus disse, numa certa ocasião, antes que Abraão existisse, eu sou, porque Jesus é Deus. Então, é por isso que aqui Paulo se refere a Jesus como Deus e fala do sangue de Jesus, porque Jesus, no caso, é o Deus homem. Quando ele se fez homem, ele não deixou de ser Deus. Então, Paulo, é importante fazer esse esclarecimento, eu já até fiz menção na aula anterior, porque muita gente pode querer usar isso para falar, por exemplo, que Pai, Filho e Espírito Santo são todos a mesma pessoa. Os unicistas dizem isso. Mas, na verdade, a Bíblia defende a doutrina da Trindade. A doutrina clara está na Bíblia, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses, não é triteísmo, são três pessoas que formam um único Deus. E Paulo diz ali que os presbíteros deveriam estar atentos quanto a dois tipos de heresias. As doutrinas falsas que entrarão no meio de vós, lobos cruéis, disse ele, e as falsificadas dentre vós mesmos. Pedro também fez menção disso, lá na sua segunda carta, capítulo 2, versículos 1 e 2, quando eles falam daqueles mestres que introduziriam heresias encobertamente, entre vós. Veja, heresias entre vós. Meus amados irmãos, então, é apenas uma abordagem inicial, porque ali Paulo se dirigiu a uma igreja local, não é? A igreja de Éfeso, os presbíteros de Éfeso. E eu estou tomando isso como ponto de partida, porque o nosso primeiro assunto hoje é justamente a igreja local. Nós vamos ter 3 tópicos nesta lição. Vamos para o tópico 5º, porque é uma sequência da aula anterior, não é? Então, nós vamos ter nessa lição 2, 3 tópicos. O tópico 5º, a igreja local. O tópico 6º, a igreja e o reino de Deus. E o tópico 7º, a igreja e os seus símbolos. Vamos então começar com a igreja local. E aqui nós vamos falar de a igreja como uma comunidade que expressa a vivência da fé, uma comunidade que expressa a comunhão cristã. A igreja é também, a igreja local no caso, uma comunidade relevante no mundo, e a igreja é uma comunidade relevante nos resultados. Veja que nós estamos aqui distinguindo já então a igreja local da igreja universal. A igreja universal, o corpo de Cristo, é formada por todos os salvos de todas as épocas. Todos aqueles que foram alcançados pelo sangue de Jesus, até mesmo aqueles dos tempos do Antigo Testamento. Irmão Ciro, Abraão faz parte da igreja? Sim. Moisés faz parte da igreja? Sim. Aquelas mulheres tementes a Deus, você nunca leu lá Hebreus 11, aquela galeria dos heróis da fé? Ali estão pessoas pertencentes à igreja, mas a igreja universal, a universal assembleia, a igreja formada por todos os santos de todas as épocas. Todos eles foram salvos pelo sangue de Jesus. Todos eles foram salvos pela graça. Até mesmo aqueles do Antigo Testamento, irmão Ciro? Sim, porque eles foram alcançados pela graça de Deus, pelo poder do sangue de Jesus, porque eles viveram ali pela fé. Pela fé, eles viram o dia de Cristo, como a Bíblia fala de Abraão, não é? Mas nós vamos aqui começar falando da igreja local. A diferença entre a igreja como instituição divina e a sua dimensão humana está clara na Bíblia, não é? Ou seja, a igreja como uma instituição divina, ela tem caráter universal, como eu estava falando.
e engloba todos os salvos ao redor do mundo em todas as épocas. Em todas as épocas. Por isso que no arrebatamento da igreja, quem será arrebatado? Todos os salvos. Os salvos do Antigo Testamento também, porque eles vão ressuscitar. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, nos juntaremos a eles. Estaremos e seremos juntamente com eles, diz a Bíblia, arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a igreja é formada por todos os salvos, a igreja universal. Agora, a igreja local, ela tem a ver com a expressão da igreja visível no seu dia a dia, não é? No dia a dia da sua trajetória humana. A igreja peregrina, como nós citamos na aula anterior, a igreja universal, se expressa como uma comunidade local, em que a vida cristã é exercitada pelos fiéis e refletida nas atitudes que revelam o seu compromisso com a vivência da fé. Nada melhor do que estabelecer como ponto de partida o núcleo da igreja primitiva em Jerusalém. Então veja, já que vamos falar de igreja local, nós vamos começar falando, portanto, da igreja primitiva, a igreja que começa lá em Jerusalém. Apenas começa em Jerusalém, porque na verdade o Senhor Jesus mesmo disse, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até, veja, até os confins da terra. O termo confins aí em Atos 1 e 8 é até escatos, não é? Nós que estudamos escatologia, o termo ali designa, em Atos 1 e 8, designa confins, porque escatos pode designar confins, pode designar fim, pode designar último, não é? Por isso que escatologia é a doutrina das últimas coisas. Muito bem, então o primeiro ponto aí, uma comunidade que expressa a vivência da fé, 5.1. A palavra comunidade tem origem latina, cuja raiz, deriva o termo comunhão, que melhor traduz seu equivalente grego, koinonia. Isso é o que está lá em Atos capítulo 2, versículo 42, comunidade. Hoje há muitos aí utilizando até esse termo em lugar de igreja, talvez porque pensem que igreja é um termo obsoleto, é um termo que remeta a algo assim mais ultrapassado, né? E aí muita gente prefere dizer, não, a comunidade, paz e amor, comunidade, amor e paz, comunidade, Deus é bom, comunidade, eu sou feliz, e assim por diante. As pessoas estão criando aí nomes e denominações para criar assim algum atrativo. Mas o que nós devemos valorizar sobretudo é que o conceito de igreja não pode ser esquecido. O conceito bíblico de igreja, não é? Então aqui o termo comunidade não é usado, claro, não vai nenhum desdouro aqui as comunidades que existem hoje, não é? Como denominação, mas aqui eu estou usando o termo comunidade no sentido bíblico, no sentido realmente de que a igreja deve ser unida, né? Em que todos devem ter tudo em comum. Então esse termo koinonia, ele fala do lado visível da igreja que vivencia a sua forma comunitária, em sua forma comunitária, a mesma herança apostólica e os mesmos ideais de vida. Não é? É o grupo que se reúne regularmente com o mesmo objetivo. É um grupo que tem unanimidade. Você se lembra que Paulo disse, sede unânimes entre vós, lá em Romanos capítulo 12, versículo 16, e a Bíblia diz também em Atos 4, versículo 32, que todos estavam reunidos como se fosse um só. Era um o coração do povo. Era um o coração e a alma, diz lá em Atos capítulo 4, versículo 32. Ou seja, todos estavam com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. Como Paulo disse, que deve haver em nós o mesmo sentimento, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomando a forma de servo, fez-se semelhante aos homens, não é? E achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas veja o outro lado da moeda, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos dos que estão no céu, dos que estão na terra e debaixo da terra se dobrem e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Muito bem, então a igreja como comunidade, a igreja local, ela é também a expressão, não é? Ela é a expressão da igreja local com sua forma bíblica de governo e organização inserida no contexto histórico e social. Os cristãos primitivos, eles frequentemente se reuniam motivados sempre pela mesma razão: a fé no Cristo ressuscitado. A possibilidade de crer-se no Senhor e viver uma fé solitária, sem compartilhar a vida espiritual com outros irmãos, está distante dos postulados neotestamentários. Há muitos que pensam hoje em dia que podem ser cristãos sem precisarem se congregar. Eles acham que não precisam estar com os irmãos. Eu nunca me esqueço do que eu li certa vez a respeito de Moody, aquele grande evangelista. E Moody, numa certa ocasião, ele foi visitar um irmão que há muito tempo não estava aparecendo na igreja, não se reunia mais com os irmãos, não aparecia ali no templo para ouvir a palavra. E Moody foi visitar aquele irmão e quando chegou na casa daquele irmão, havia uma lareira, porque estava muito frio e aquela lareira estava acesa. E Moody chegou ali, cumprimentou aquele irmão, sentou-se, e Moody, sem dizer uma única palavra, apenas cumprimentou aquele irmão. E ele ficou olhando para aquele irmão e dali a pouco Moody ali tirou uma daquelas brasas que estavam no fogo, uma daquelas brasas que estavam ali naquela lareira e colocou sobre a mesa. E na medida, claro, que a brasa foi ficando ali em cima da mesa, foi se apagando, até que se tornou um carvão. E quando aquele homem olhou para Moody, Moody olhou para ele, sem que Moody dissesse nada, aquele homem então entendeu o que aconteceria com ele se ele deixasse de se congregar. Aquele irmão era uma brasa. Mas aquela brasa, para manter-se acesa, ela tinha que estar junto de outras brasas. Quando aquela brasa foi separada das outras, ela se apagou. É isso que acontece com o servo de Deus, quando ele pensa que não precisa da ajuda dos seus irmãos, não precisa se congregar, ele se isola. Há muita gente hoje em dia pensando assim. Aliás, existe até hoje em dia aí um segmento aí chamado segmento dos desigrejados. Nós não precisamos de igreja, eu sou crente, mas eu não preciso de igreja, não é necessário ir para a igreja. É um engano isso, porque a igreja ela deve estar unida e também reunida e também unida. Você se lembra quando houve o derramamento no dia de Pentecostes? Todos estavam reunidos, diz a Bíblia, no mesmo lugar. O crente que se submete ao senhorio de Cristo reconhece a necessidade de estar vinculado a uma igreja local, bíblica, em cuja comunidade possa expressar livremente a sua fé. A Bíblia diz que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns, está lá em Hebreus, no capítulo 10. A vivência comunitária da fé, experimentada pela igreja primitiva, teve caráter perseverante. Diz a Bíblia, e perseveravam. O texto bíblico diz assim, e perseveravam. Eles não se reuniam ali para receber bênçãos, como muita gente hoje em dia pensa que a igreja serve para isso, e sim para adorar a Deus e aprender a sã doutrina. É interessante que hoje em dia é muito comum ouvir as pessoas dizendo, eu vou ao templo para receber a minha bênção. E o próprio dirigente do culto às vezes diz, quantos estão aqui para receber a sua bênção? Parece que nós nos reunimos apenas para receber. É claro que Deus, por sua infinita graça, Ele nos dá muitas coisas. Ele é um Deus abençoador. Mas, meus amados irmãos,
a igreja primitiva não se reunia prioritariamente para receber. A igreja se reunia para dar, para oferecer ao Senhor um culto de gratidão a Deus. Todos se sentiam comprometidos em estar juntos e partilhar das mesmas experiências espirituais. É isso que está lá em Atos capítulo 2, versículos 43 e 44. Há uma teoria em voga que não mais prioriza a frequência assídua nos cultos. Segundo essa teoria, o que importa é a comunhão com Deus. Mas veja que eu acabei de explicar que a comunhão com Deus ela só é possível quando nós nos reunimos com os nossos irmãos. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas veja, uns com os outros. Aliás, você já viu no Novo Testamento quantas vezes aparece esta expressão, uns pelos outros? Orai uns pelos outros e confessai as vossas culpas uns aos outros, uns pelos outros, sempre mostrando que deve haver uma relação entre os irmãos. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Então, quem desfruta desse relacionamento vertical, ou seja, para com Deus, sente-se necessariamente compelido a manter-se não apenas vinculado a uma comunidade cristã, mas a perseverar ali, vivendo a comunhão com os seus irmãos. Ou seja, nós demonstramos que amamos a Deus amando o nosso irmão. Isso é bíblico. Nós poderíamos ler até, abra aí a sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículos 19 a 21. Veja o que diz a Bíblia em 1 João capítulo 4, versículos 19 a 21. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Ou seja, é impossível amar a Deus se nós não amarmos o nosso irmão. Essa vivência em comunidade está, todavia, baseada em alguns fundamentos pétreos. Veja, fundamentos pétreos, ou seja, aqueles fundamentos que são inamovíveis. Quando se fala, por exemplo, da Constituição Federal, ela tem lá suas cláusulas pétreas, se bem que hoje em dia, lamentavelmente, há muitos aí que estão relativizando as cláusulas pétreas da nossa Constituição. Sempre encontra ali um subterfúgio, alguma coisa, diz assim, mas na verdade é assim, e comparando com o regimento e etc. E muitas vezes, e lamentavelmente, isso também acontece com a Bíblia. Há pessoas que não têm compromisso com a Bíblia, às vezes querem mudar algumas doutrinas fundamentais. É um perigo isso aí. Mas nós não vamos, claro, nos dobrar a isso, nós vamos continuar firmados na verdade. Então veja, essa vivência em comunidade está todavia baseada em alguns fundamentos pétreos. Quais são? Primeiro fundamento pétreo, a doutrina apostólica, que na verdade não é a doutrina dos apóstolos. A gente fala a doutrina dos apóstolos, a Bíblia também fala, mas é a doutrina de Cristo, porque foi Cristo quem deu a sã doutrina aos apóstolos. Ou seja, o ensino praticado na igreja local neotestamentária não se baseia em interpretações sectárias, isoladas ou produzidas pela animação humana ou mesmo demoníaca. Paulo até alertou a respeito disso. Ele diz que no último tempo apostatarão alguns da fé. Veja, ele não disse apostarão, apostatarão, tem um tá a mais. Tem muita gente, é claro, que hoje em dia também aposta na fé, não é? Aposta na loteria, vou fazer uma fezinha, como se diz, mas a Bíblia é clara, a Bíblia diz, no suor do teu rosto ganharás o teu pão. O crente que se preza não está preocupado com esse tipo de jogo. Mas aqui no texto que eu estou citando, 1 Timóteo 4, versículo 1, Paulo não fala de apostar, ele fala de apostatar, tem um tá a mais. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja como Paulo alertava a igreja, a comunidade local, para que ela tivesse cuidado. E a nós, é claro, por extensão. Então, um primeiro fundamento, um fundamento pétreo, né? Claro que no livro estamos usando até de redundância, porque se é fundamento, claro que é um fundamento que não pode ser tirado, não é? Mas pétreo é para dar ainda mais força, mais peso ao que estamos falando. Então, o primeiro fundamento pétreo é a doutrina dos apóstolos. O segundo, a comunhão em si mesma, que a comunhão em si mesma é algo maravilhoso para a igreja. O terceiro, a vida de oração, porque orar é uma necessidade tão elementar da vida cristã em comunidade quanto o alimentar-se todos os dias. Eu confesso que eu fico maravilhado, irmãos, quando eu vejo a oração no livro de Atos. Eu não sei se o irmão já parou para, o irmão, a irmã, já parou para pesquisar sobre isso, mas no livro de Atos, a oração é algo que aparece praticamente em todos os capítulos. Veja, por exemplo, no capítulo 1, diz a Bíblia que todos estavam reunidos ali e perseveravam unanimemente em oração. E diz a Bíblia que também eles orando, eles escolheram ali aquele que seria o sucessor de Judas, que havia se desviado, diz a Bíblia, lá em Atos, no capítulo 1. No capítulo 2, quando houve o derramamento do Espírito Santo, diz a Bíblia que depois disso perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Veja como também estavam perseverando nas orações. No capítulo 3, diz a Bíblia que Pedro e João estavam indo ao templo a hora da oração, isto é, a hora nona, 3 horas da tarde. No capítulo 4, a igreja estava sendo perseguida, mas diz a Bíblia lá no versículo 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. No capítulo 5, Pedro estava em oração, quando Ananias e Safira tentaram mentir ali ao Espírito Santo, e Deus ali, na verdade, revelou a Pedro e deu discernimento para Pedro. Por quê? Porque a igreja estava em oração. No capítulo 6, foram eleitos diáconos. Por quê? Porque os apóstolos estavam ali se voltando para o trabalho material e estavam deixando o que era essencial para eles, que era a pregação da palavra, que era a oração. Então diz a Bíblia que eles resolveram eleger aqueles 7 diáconos, dentre eles o próprio Filipe e também Estevão, que era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E a resposta que foi dada para fazer aquela eleição, qual foi? Diz lá no versículo 4, Atos 6, versículo 4, e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, a oração mais uma vez aparece no livro de Atos. No capítulo 7, Estevão foi apedrejado, mas diz a Bíblia, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Mais uma vez aparece a oração. No capítulo 8, Pedro e João oraram por aqueles irmãos que estavam lá em Samaria, para que eles também recebessem o Espírito Santo. No capítulo 9, Ananias, ele, na verdade, foi convocado por Deus para orar por Saulo, e o Senhor disse para Ananias, deu a ele a seguinte orientação, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Veja, Paulo estava orando. No mesmo capítulo 9, Paulo orou por Dorcas, para que Deus lhe desse a vida mais uma vez. Diz a Bíblia que Pedro pôs-se de joelhos e orou por aquela irmã em Cristo. No capítulo 10, Cornélio, diz a Bíblia que ele era um homem piedoso, era um homem que dava esmolas e também era um homem que de contínuo orava a Deus. Veja aí de novo a oração. No capítulo 11, diz que Pedro, estando orando na cidade de Jope, teve num arrebatamento de sentidos uma visão. Pedro estava também orando. No capítulo 12, Pedro foi preso, mas diz a Bíblia que a igreja fazia
contínua oração por Pedro. No capítulo 13, lá quando Paulo e Barnabé foram ali chamados por Deus para a obra missionária, diz a Bíblia que a igreja jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim por diante, meus amados irmãos. Se nós lermos o livro de Atos com atenção, do capítulo 1 até o 28, nós vamos encontrar de maneira direta ou indireta que a igreja estava sempre em oração. Aliás, se há duas coisas marcantes no livro de Atos, é a oração e o ensino. A oração, como nós vimos, está praticamente em todos os capítulos, direta ou indiretamente. E o ensino, veja, Atos começa no capítulo 1, versículo 1, com ensino, porque fala ali que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Ali Lucas, escrevendo a Teófilo, ele disse isso, que ele ia relatar as coisas que Jesus não só começou a fazer, mas também a ensinar. E depois, se você ler o último versículo de Atos, você vai ver que Atos também termina com ensino, porque Paulo estava ali numa casa ensinando lá em Roma. Então, dois assuntos marcantes no livro de Atos é a oração e o ensino. E claro, a própria exposição, a pregação evangelística também é apresentada e a manifestação do Espírito, confirmando a palavra que é pregada. Billy Graham afirmou que o êxito de qualquer projeto na área eclesiástica depende basicamente de três coisas. A primeira, oração. A segunda, oração. E a terceira, oração. Ou seja, a igreja primitiva era uma igreja que orava. Este era um dos fundamentos pétreos daquela igreja que crescia. Glória ao nome do Senhor. Vamos para o ponto 2. Uma comunidade que expressa comunhão cristã. Comunhão é muito mais do que desfrutar de companheirismo. Aliás, o termo companheirismo designa justamente aqueles que comem do mesmo pão. A palavra companheirismo, se você procurar o seu sentido de acordo com o seu étimo, você vai ver que é exatamente isso. Companheiro, aquele que come do mesmo pão, aqueles que estão juntos. Então isso é companheirismo. Então, mas comunhão é muito mais do que desfrutar de companheirismo ou de uma vida devocional comum aos demais. Comunhão é koinonia. Trata-se do envolvimento interpessoal no sentido mais profundo. Quem tem comunhão com seu irmão também chora e sofre com ele. A Bíblia diz lá em Romanos 12, versículo 15, alegrai-vos com os que alegram e chorai com os que choram. Glenn Wagner afirmou, quando Deus quis mostrar a seu povo uma imagem do modo que ele queria que eles se relacionassem uns com os outros na comunidade, ele escolheu a metáfora da ovelha e do pastor. Vemos isso no Salmo 23, vemos isso em João, capítulo 10. Isso é muito importante. Os crentes primitivos estavam juntos e se conheciam e se ajuntavam mutuamente, assim como as ovelhas do rebanho do Senhor. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Então os crentes primitivos, eles se dispunham a vender as suas propriedades e a colocar os recursos aos pés dos apóstolos para a assistência social. Tudo isso está lá em Atos 2, Atos capítulo 4. Foi uma experiência, claro, é bom aqui explicar, foi uma experiência específica e espontânea da comunidade cristã de Jerusalém. Há muitos hoje querendo aplicar à risca aquilo que acontecia, mas ali foi um ato espontâneo, ali diz respeito de fato a algo ligado àquela igreja. É um fato ali específico, é algo episódico, não é? Não vamos aqui querer transformar em regra aquilo que não é regra, aquilo que é exceção, aquilo que é episódico. Então, estão implícitos na prática o desprendimento, o que nós devemos tirar daí. Não é propriamente fazer exatamente o que eles fizeram, mas sim extrair lições. Ou seja, estão implícitos na prática deles o desprendimento pessoal e o amor ao próximo, pois aquele que sabe fazer o bem e não o faz,
comete pecado. Então, nós não precisamos hoje, é claro, vender a nossa propriedade e dar tudo para a igreja, mas nós temos que ter um coração aberto para a obra do Senhor. Nós devemos dar o nosso melhor também para Deus, não é? Devemos viver, ter a nossa vida, claro, priorizando a nossa família, que é muito importante. A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua família é pior do que o incrédulo, não é? Pior do que o infiel. Então é claro que nós não vamos deixar a nossa família. Nós temos que dar atenção à nossa família, mas dar também para a comunidade cristã aquilo que nós tivermos de melhor. 5.3, uma comunidade relevante no mundo. Diz que eles caíram na graça de todo o povo. Atos 2, versículo 47. Quais foram, todavia, as razões dessa relevância? Porque a igreja, ela era amiga das pessoas. Não é porque ela pregava aquilo que agradava as pessoas, porque muita gente hoje em dia pensa que deve agradar o povo, deve massagear o ego das pessoas. Não era isso. A igreja pregava a verdade. Só que ela, além de pregar a verdade, ela tinha uma vida que era uma carta aberta. Veja, naquela época as pessoas não tinham exemplares da Bíblia assim para vender, para dar de presente. As pessoas liam lá o rolo, não é? E a Bíblia era os próprios crentes. A única Bíblia que as pessoas do mundo podiam ler era a vida dos próprios crentes. Foi por isso que Paulo disse que os servos de Deus naquela época os coríntios, era uma carta aberta, uma carta que devia ser lida. Por quê? Porque nem todos podiam portar um livro da Bíblia, um pergaminho. Você se lembra quando Paulo estava na prisão lá em Roma e ele queria os seus livros, os seus pergaminhos? Por quê? Porque era raro a pessoa ter livros. Hoje, veja a facilidade que nós temos. Temos livros, temos a Bíblia completa com seus 66 livros. Paulo não tinha isso. E mesmo assim, Paulo pregava segundo as Escrituras. Veja que exemplo para nós. Então, quais foram as razões da relevância daquela igreja? Havia um compromisso de vivenciar a fé. As pessoas vivenciavam a fé. À medida que cresce, em muitos casos, algumas igrejas, não é? Infelizmente, elas se distanciam. À medida que crescem, elas se distanciam dos marcos antigos, entre aspas, incorporam conversões duvidosas e não transmitem aos filhos da geração que chega a mesma visão do compromisso. Mas aquela igreja, ela tinha esse compromisso de vivenciar a fé. E nós devemos ter também a mesma coisa, porque nós somos extensão daquela igreja. Uma outra coisa importante, aquela igreja tinha o compromisso de gerar a prática que faz a diferença entre a nova religião, entre aspas, né, cristã, e o judaísmo formal e legalista. Naquela época prevalecia muito esse judaísmo formal e legalista. Então a igreja, ela tinha aquele compromisso de gerar a prática, né? Ou seja, a vida prática, como Lucas escreveu a Teófilo, ele falando que Jesus, ele não só fez, ele não só ensinou, mas ele fez e ensinou. Então, nós temos também que viver o que pregamos. O pregador que se preza, ele prega o que vive e vive o que prega. Entretanto, que importância ter, diz aí o livro, falar da salvação se não há interesse em evangelizar? Que valor há em pregar sobre missões se não há a ousadia em orar, enviar e contribuir? De que adianta falar em amor se a atitude demonstra um coração egoísta? De que vale apregoar a comunhão entre os santos se a prática revela discriminação e preconceito? De que serve apregoar a solidariedade se não há disposição para socorrer os necessitados? Então, meus irmãos, nós devemos refletir sobre isso. 5.4. Uma comunidade relevante nos resultados. O tipo de vida solidária adotado como fruto da koinonia, isto é, a comunhão, era fator de atração para a sociedade. E isso atraía a sociedade. Porque ela olhava e dizia, olha, eles são unidos mesmo. Eles são amigos de verdade, um ajuda o outro. Eu queria pertencer a esse grupo.
Esse é um grupo que se ajuda. Olha, eles vendem lá suas propriedades e depositam lá aos pés dos apóstolos, para que eles possam administrar aquilo e ajudar a todos de maneira igual. Então era um exemplo daquela igreja, uma vida solidária. A nova mensagem trazida pelo Evangelho fazia sentido na vida dos ouvintes. Ou seja, não era mera teoria. Pregava-se que Cristo mudava a vida da pessoa e, de fato, percebia-se que as pessoas eram mudadas, as pessoas eram transformadas, o paralítico andava, não é? Foi isso que aconteceu ali logo no começo da igreja. Paulo pregando também, lá em Listra, você se lembra? Quando ele viu que o homem leso dos pés tinha fé para ser curado, e Paulo disse, levanta-te sobre os teus pés, e o homem, na mesma hora, levantou-se. Então, era uma igreja que pregava uma mensagem que se cumpria, uma mensagem que não era apenas teoria, mas era acompanhada do poder de Deus. Como Paulo diz, que o Evangelho é poder de Deus. Mas também havia correspondência entre o que a comunidade ensinava e vivia. Eles pregavam o que viviam. Naquela época não havia, como eu falei, tantas Bíblias e livros. E o que as pessoas liam? A própria vida dos crentes. Outro item. Os crentes não cessavam de anunciar a Cristo em toda parte, por onde eles passavam. Isso começou lá no capítulo 8 de Atos. É interessante que em Atos 1 e 8, Jesus disse, ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Só que quando você inverte Atos 1 e 8, você vira para Atos 8 e 1, 1 e 8, 8 e 1. Quando você inverte a ordem, coloca 8 e 1, você vê que a igreja estava em Jerusalém. A igreja estava acomodada. Era para a igreja pregar em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas a igreja estava ali em Jerusalém, tranquilamente. E aí o que aconteceu? Deus permitiu que houvesse uma grande perseguição, e diz que aqueles cristãos que foram ali espalhados por onde eles passavam, eles iam falando de Jesus. Filipe, descendo a Samaria, estabeleceu a primeira igreja fora dos círculos judaicos. E a igreja começou ali a se expandir. Então isso aconteceu na igreja primitiva. Claro que foi por causa de uma perseguição, mas os crentes não cessavam de anunciar a Cristo em toda parte. Outro item, todos os dias havia genuínas conversões em todos os estratos sociais da população, inclusive entre os líderes religiosos. Veja que maravilha. O ponto 6, intervenções sobrenaturais. Deus estava ali trabalhando. A igreja fazia a sua parte e Deus fazia a parte que lhe cabe, isto é, o impossível. Como Jesus disse lá em Marcos capítulo 16, antes de ser assunto aos céus, ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja, e isso de fato acontecia. A igreja fazia a sua parte e Jesus fazia dele, confirmando as palavras que eram pregadas. A vida em comunidade, do ponto de vista da palavra de Deus, é parte intrínseca, portanto, da igreja local. Muito bem, meus irmãos, vamos adiante. Nós vamos agora para o tópico 6º. Tópico 6º, nós vamos tratar da igreja e o reino de Deus. A igreja e o reino de Deus. Há muitos que confundem, não é? A igreja com o reino de Deus, como se fossem a mesma coisa. Mas, na verdade, a igreja ela tem um conceito bem definido no Novo Testamento e o reino de Deus tem outro. Mas a igreja, ela é parte, claro, do reino de Deus. Então, nós vamos estudar aqui nesse tópico a relação da igreja com o reino de Deus. É um tema muito restrito, claro, aos círculos acadêmicos, mas não deveria ser assim, porque nós devemos estudar
Há temas que devem mesmo, claro, ficar restritos à academia, mas não é o caso deste. Este é um tema que deve ser exposto para toda a igreja. É a igreja que expressa os princípios do reino na presente era e introduz os salvos nessa dimensão do governo de Deus. Portanto, é essencial, é primordial conhecer o que a Bíblia diz sobre o reino de Deus para que possamos agir como seus verdadeiros súditos na luta contra o império das trevas. É importante enfatizar, claro, que nós já fazemos parte do reino de Deus. Claro que quando falamos do reino de Deus, alguém pensa apenas no reino futuro. Mas não. Hoje, se nós olharmos com cuidado para a Bíblia, nós já estamos reinando. Já estamos reinando. Estamos reinando com Cristo. Claro que não no sentido pleno, mas espiritualmente, nós já reinamos com Cristo. A própria Bíblia diz isso. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 17. 5 de Romanos, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Veja, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinarão em vida, ou seja, nós já estamos reinando em vida. Tanto é verdade que lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, Paulo até escrevendo aos Coríntios, ele ironiza a situação deles, porque a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. No capítulo 3 ele havia dito, ainda sois carnais, e depois no capítulo 4 ele diz, sem nós reinais. Veja como Paulo é irônico. Vamos ler esse texto, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Paulo usa de ironia. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. Olha como Paulo ironiza. Como que se quisesse dizer, olha, vocês já estão reinando. Sem nós reinais, vocês estão reinando. E prover a Deus, reinasseis. Aí depois ele fala, vocês dizem que estão reinando, em outras palavras, mas na verdade seria bom que vocês estivessem mesmo reinando, porque se vocês estivessem reinando, olha o que ele diz aqui, e prover a Deus, reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Em outras palavras, eu estou reinando de fato, vocês pensam que estou reinando. Quem dera que vocês estivessem reinando mesmo, que aí nós estaremos reinando juntos, porque eu estou reinando. Quando ele diz, sem nós reinais. Porque, na verdade, o crente, ele reina. Nós, aqui na terra, somos reis. Nós somos um reino sacerdotal. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 9 e 10, ele disse, vós sois a geração eleita, dirigindo-se à igreja do Senhor, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Mas para quê, irmão Pedro? Ora, para que anuncieis. Mas anuncieis o quê? As virtudes. Mas que virtudes? As virtudes daquele. Mas aquele quem? Aquele que vos chamou das trevas. Mas das trevas para onde, irmão Pedro? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas que agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas que agora alcançastes a misericórdia. Que maravilha! Veja como a palavra de Deus é clara, nós já estamos reinando. Qual a definição do reino de Deus? O reino de Deus foi o cerne da mensagem pregada, não só por João Batista, o último dos profetas segundo o molde veterotestamentário, porque João Batista é interessante, ele viveu no período neotestamentário, mas ele teve um ministério nos moldes veterotestamentários. Não é? E esse que foi o último dos profetas no molde veterotestamentário, ele apresentou também uma mensagem sobre o reino de Deus. Mas principalmente quem fez isso foi Jesus, que inaugurou um novo período, não é?
a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, e Jesus, durante o seu ministério, ele apresentou o reino de Deus. Os evangelhos sinóticos são extremamente enfáticos ao determinar as boas novas trazidas por Cristo como o anúncio da chegada do reino de Deus. Há várias referências bíblicas que nós não vamos ler para ganhar tempo. Mas no livro de Atos também, todas as vezes que o autor do livro de Atos, Lucas no caso, menciona a pregação apostólica, a centralidade da mensagem cristã está justamente no reino de Deus. Agora, é importante dizer que as expressões reino dos céus e reino de Deus são expressões sinônimas. A gente vê, às vezes, em alguns tratados aí, especialmente escatologia, alguns teólogos tentando fazer uma distinção, falando que o reino dos céus é isso e o reino de Deus é aquilo, e etc. Mas quando nós olhamos com mais atenção, nós vemos que são expressões sinônimas. Uma foi usada pela outra, não é? Mateus fala reino dos céus, Marcos fala reino de Deus, Mateus utiliza, claro, o reino dos céus, muito mais, mas nós vemos, se compararmos várias passagens, como está aí no livro, eu nem vou ler porque está no livro claramente. Em diversos casos, reino dos céus aparece em Mateus com a ideia de algo já presente na história, e não apenas em sentido escatológico, como muitas vezes querem sugerir que reino dos céus é sempre uma alusão ao futuro, e isso não se comprova na leitura dos evangelhos. O reino de Deus pode ser definido como o domínio eterno de Deus em todas as eras, desde o eterno passado ao eterno futuro, exercendo a sua soberania sobre o universo, intervindo na história para conduzi-la ao ápice. Deus é o Senhor da história, portanto, ele nunca perdeu nem perderá o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Deus não perdeu o controle de nada. Então, o reino de Deus ele tem uma dimensão presente, não é? Porque é o cumprimento em Cristo de todas as promessas messiânicas do Antigo Testamento. Por isso a Bíblia diz, é chegado o reino de Deus, não é? Essa expressão que aparece tanto em Mateus 4,17 como 12,28, denota a ideia de presença real, agora, e não de proximidade, como algo para o futuro. Ou seja, como nós falamos, nós já estamos reinando em Cristo. Somos reis e sacerdotes, somos um reino sacerdotal, glória ao nome do Senhor. A presença pessoal do Messias na história implica a presença efetiva do reino de Deus entre os homens. Não se pode esquecer do caráter escatológico também, claro, do reino de Deus. Ainda que nós já estejamos reinando com Cristo, não podemos esquecer do caráter escatológico. O reino de Deus, ele continuará, o reino eterno. Ele tem algumas facetas diferentes, não é? Ao longo do tempo, mas vai chegar um momento em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Ser salvo, portanto, implica libertação do poder do pecado, como já estudamos em soteriologia. Mas em sua dimensão escatológica, traduz a ideia de redenção do corpo. Então já é a libertação da presença do pecado. Hoje, pertencer ao reino de Deus é estar liberto do poder do pecado. Na dimensão escatológica, nós vamos estar libertos do próprio poder do pecado e também da presença, principalmente. Não é? Hoje é do poder, futuramente da presença. 6.2, agente do reino de Deus. Tem a ver isso, claro, com a soberania de Deus sobre todas as eras, assim como o povo de Israel. O reino de Deus sobrepuja a esfera de ação da igreja, pois, como se afirmou anteriormente, tem a ver isso com a soberania, como falamos, de Deus sobre todas as eras. E assim como o povo de Israel, a responsabilidade de manifestar diante das nações, nós temos essa responsabilidade, não é? De manifestar diante das nações pagãs o conteúdo do reino de Deus. Israel não soube, claro, interpretar as profecias bíblicas acerca do reino.
porque vislumbrava um juízo que libertasse a nação da opressão política, o qual não era o conteúdo da proclamação do reino de Deus trazida por Jesus, razão pela qual ele foi rejeitado pelos seus contemporâneos. Veja que até os apóstolos, que eram todos, claro, israelitas, não é? Eram todos israelitas, eram galileus na sua maioria, por isso até que aqueles dois varões de branco, quando Jesus foi assunto ao céu, se puseram deles e disseram, varões galileus. Interessante que Judas já tinha se suicidado, porque se Judas estivesse entre eles, Judas era o único judeu dos apóstolos. Os outros eram todos galileus, por isso que aquele anjo disse, varões galileus. Mas os discípulos que eram israelitas, de maneira geral, eles esperavam esse domínio político, essa libertação da nação, e eles queriam saber disso. Lá em Atos 1, versículo 7, eles disseram, versículo 6, aliás, eles queriam saber quando seria restaurado o reino a Israel. E o que Jesus disse a eles? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A igreja, portanto, não é o reino de Deus em sua plenitude, porém a sua expressão entre os homens. Como igreja, ela não proclama a si mesma, e sim o reino de Deus. O que nós temos pregado hoje em dia? É lamentável ver hoje pessoas que não entenderam que nós, na verdade, não temos que pregar a nossa mensagem, não temos que pregar uma mensagem de autoajuda, uma mensagem para massagear o ego das pessoas. Nós devemos ter compromisso com o reino de Deus, nós temos que pregar o reino de Deus, o qual não é comida nem bebida, mas justiça e paz, diz a Bíblia, e alegria no Espírito Santo. A igreja não é um fim, mas um instrumento que apresenta ao mundo o Senhor do reino e introduz em suas fronteiras os seres humanos arrancados do império das trevas. Vivemos, lamentavelmente, em uma época em que as igrejas estão sendo aí tratadas como fim, não é? E não como meio. As pessoas vão testemunhar e dizem, depois que eu conheci a igreja tal, minha vida mudou, e aí estão os adesivos, né, com o slogan, igreja tal, a igreja que faz isso, a igreja não sei o quê, e esta é a igreja tal. Veja como a igreja local, a comunidade local, às vezes recebe assim mais ênfase do que o próprio reino de Deus, do que o próprio Senhor Jesus. Isso é um grande desvio. Que Deus nos ajude a estarmos firmados na palavra de Deus. A mesma instrumentalidade que operou em Jesus durante o seu ministério terreno está presente na vida da igreja para que os milagres se realizem, as boas novas cheguem aos confins da terra e ela possa confrontar o orgulho, a falsidade e o egoísmo disseminado pelo reino das trevas. Muito bem, então veja, nós temos que pregar Jesus. Temos que pregar o Evangelho, temos que pregar a vida vitoriosa do Senhor Jesus ao andar na terra. O que foi que Pedro pregou lá na casa de Cornélio para que descesse o Espírito Santo sobre todos? Ele falou de Jesus. A Bíblia diz lá em Atos 10, versículo 38, que ele pregando disse, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Que pregação maravilhosa! Vamos para o terceiro ponto, mensagem do reino de Deus. A porta de entrada para o reino de Deus é o arrependimento do pecador e sua fé no Salvador, segundo a mensagem proclamada pelo Evangelho. Essas duas coisas estão casadas e são imprescindíveis para que ocorra a salvação. Então, a porta de entrada, veja, a porta de entrada para o reino de Deus é o arrependimento e a fé. É o Espírito Santo, claro, quem convence o pecador, não é? Mas o ser humano, assim que alcançado pela graça que nós vimos em soteriologia, que é a graça preveniente, a graça capacitadora, o ser humano então deve crer e se arrepender, porque é através disso que ele alcança a vida eterna e ingressa no corpo de Cristo.
O principal motivo do conflito entre Jesus e os representantes da lei, na verdade, se deu porque o motivo é porque o mestre os condenou de forma dura e radical por causa da sua conduta, por causa da sua postura. Eles não queriam saber do reino, eles não queriam saber de agradar a Deus, não é? De fazer a vontade de Deus. Ai de vós, disse Jesus, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino de Deus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ou seja, eles não queriam apresentar o reino de Deus, mas o que eles achavam egoisticamente que era a verdade. Eles, então, estavam desviando o povo do verdadeiro arrependimento, da fé. Arrependimento e fé são atitudes que cabem ao homem, claro, aliados à graça salvadora de Deus, sustentam a mensagem que abre a porta do reino de Deus à humanidade. Há, todavia, como diz aí no nosso livro, um conteúdo ético na mensagem do reino de Deus. Isso deve ser também aqui enfocado, ainda que de maneira breve, ainda que de maneira sucinta e objetiva, mas enquanto os fariseus impunham a ética como resultado da obediência à lei, o Senhor a reconhece como provindo de sua própria pessoa e do reino de Deus que irrompeu na história por seu intermédio. A ética do Sermão do Monte é absoluta e implica o tipo de vida que o Senhor deseja para os súditos do reino. Essa é a verdadeira ética, a ética apresentada pelo Senhor Jesus, lá nos capítulos 5 a 7, quando se fala do Sermão do Monte, os capítulos 5 a 7 de Mateus, não é? O Sermão do Monte. Muito bem, tivesse tal ética caráter legalista, ninguém seria capaz de cumpri-la integralmente na era presente. Portanto, esta ética é o ideal permanente de todo crente que adentrou a esfera do reino de Deus. A igreja, em sua peregrinação histórica, expressa a realidade presente do reino de Deus e aponta para as dimensões da era vindoura, onde ele será experimentado em toda a sua glória e esplendor. Muito bem, vamos agora para o tópico 7º. A igreja e os seus símbolos. A Bíblia é rica em símbolos, figuras, tipos, metáforas. E é interessante nós considerarmos isso, porque às vezes muita gente não entende porque a Bíblia é tão rica em simbologia, em tipologia, em metáforas. É que às vezes, numa única metáfora, nós encontramos lições maravilhosas. Veja, por exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Estude sobre a luz, veja o que é a luz, como que a luz brilha, onde que a luz brilha e tal, e os tipos de luz que existem. Veja quanta coisa você pode falar sobre a luz. Quando nós comparamos, por exemplo, o crente a uma águia, não é? A velocidade da águia, a força da águia. Então veja a visão da águia. Ou seja, uma única palavra, nela está embutida inúmeras lições. Então, quando a Bíblia apresenta a igreja por meio de símbolos, é para mostrar também várias das suas características. E são várias as metáforas para ilustrar a natureza da igreja, de seus membros em particular e de seu relacionamento com Cristo. É bom dizer que metáfora é uma figura de linguagem não expressa, não é? A metáfora, por exemplo, é diferente do símile. O símile é aquela figura de linguagem que é expressa através de uma palavrinha, né? A palavrinha como. Os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, da sua boca saiu uma espada como de dois fios. Como, veja, a palavrinha como, aí ela expressa que se trata de uma figura. Agora, a metáfora, ela é muito parecida com o símile, só que ela é uma figura não expressa. Quando Jesus disse, eu sou a porta, se ele tivesse dito, eu sou como a porta, daria para entender também. Mas veja como a metáfora ela é mais direta, não é? Eu sou a
porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Então, a metáfora é uma figura de linguagem, em que se toma uma palavra no lugar de outra para mostrar as características de uma pessoa ou coisa. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que Jesus é a porta, é porque ele é a entrada, é através dele que a pessoa pode conhecer a Deus, conhecer a salvação de Deus. Ele é a porta. Então, o simbolismo é uma das riquezas da literatura bíblica, como as descritas no Evangelho de João. Não é? Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus ali, que tira o pecado do mundo, e ele diz que ele é a porta, e ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. Então veja quantas metáforas aparecem ali falando de Jesus. As metáforas que tratam da igreja, há muitas. A igreja é chamada de luz do mundo, sal da terra, coluna e firmeza da verdade, etc. Mas aqui no livro, 3 são mencionadas com destaque: noiva, templo e corpo. A igreja é apresentada como noiva, noiva de Cristo. E há 4 lições nesta metáfora. A primeira, essa metáfora remete à importância que as escrituras dão ao matrimônio. Veja como a Bíblia dá destaque ao matrimônio, como instituição divina, quando o compara ao relacionamento entre Cristo e a igreja. Veja que Cristo e a igreja são apresentados como que o noivo e a noiva. E será que a noiva, no caso a igreja, ela tem medo do noivo? Será que o noivo ele maltrata a noiva? Será que a noiva se submete ao noivo porque ela está sendo forçada? Aliás, não existe submissão se essa submissão é por pressão. A submissão só é submissão se ela é voluntária. Então a igreja ela é sujeita a Cristo voluntariamente. Isso é um exemplo também para o casamento. Outro item: o desgaste do casamento desmoraliza a instituição que melhor representa o tipo de comunhão que Cristo mantém com a sua noiva, no presente e a perspectiva de vida que ambos desfrutarão na era vindoura. Ponto 3. Terceira lição, não é? Outra lição desse rico simbolismo é o da sujeição da igreja a Cristo. Então é isso que eu acabei de falar agora. O amor que Jesus devota à igreja é tal, como demonstrado no ato da redenção, que ela se sente espontaneamente constrangida a ser-lhe eternamente fiel e a viver sob sua abençoada liderança. Mais uma quarta lição. Outro detalhe expresso no simbolismo, nesse símbolo, a igreja como noiva, é que a pureza da igreja como noiva resulta da entrega do Senhor por ela. É Ele quem a santifica, purifica e a torna imaculada e irrepreensível. Não é um ato intrínseco da igreja que por si mesmo possa desenvolver essas qualidades da vida cristã. Muito bem, então veja aí, a igreja como noiva. Mas a igreja também como templo. A igreja também é comparada a um templo. Claro que o templo também é o lugar da igreja local, mas aqui no sentido figurado. Não é? A igreja é apresentada como um edifício que se ergue sob as rigorosas normas da engenharia. Como diz lá em Efésios 2:21, bem ajustado. Não é? Então temos aqui lições também. Quem normatiza e aplica os detalhes técnicos da obra é o engenheiro responsável. E nesse caso é o Senhor Jesus, que é o fundamento, é o fundador, é o arquiteto, é o engenheiro. Não é? Muito bem. Uma outra lição: a igreja foi projetada como lugar da habitação do Deus Trino, que mediante o Espírito Santo envolve-se em toda a sua peregrinação histórica. Então a igreja, ela foi projetada para um lugar de habitação. Outro desdobramento cabível aqui nessa comparação é a doutrina da transcendência e da imanência de Deus. Nós já vimos, quando estudamos sobre Deus, sobre os atributos de Deus, que ele é transcendente, mas também ele é imanente. Deus é chamado de Altíssimo, haja vista habitar em um alto e santo lugar.
mas ele identifica-se também como Deus imanente, que habita com o contrito e abatido de coração, diz a Bíblia lá em Isaías capítulo 57, versículo 15. Então, Deus habita no templo, e o templo, a igreja, é um templo no sentido coletivo, mas nós também, diz a Bíblia, somos templo do Espírito Santo. Então, temos aí mais um conceito implícito no símbolo do templo, além dos que já mencionamos, que é o de que faz parte da natureza essencial da igreja, adorar a Deus. No culto a Deus deve haver reverência, mas esta não deve ser confundida com formalismo. Veja, deve haver reverência. No culto a Deus, a igreja deve ser reverente em todos os sentidos. Claro, reverente no sentido de respeitar a mensagem do Evangelho, mas reverente também no sentido de saber se comportar no culto a Deus. Eu nunca me esqueço, quando eu era novo convertido, eu gostava de visitar uma igreja em que havia uma mensagem de ensino muito boa, lá quando eu morava em São Paulo, e eu me lembro numa ocasião em que aquele ensinador estava falando, e ele falava muito bem, e as pessoas ficavam em silêncio ouvindo, e às vezes ele fazia umas pausas para reflexão, e as pessoas ficavam em silêncio, umas até choravam e sentiam a presença de Deus. E eu me lembro que numa ocasião houve uma pausa para reflexão, ele falou uma palavra e parou assim para todos refletirem, e eu comecei a ouvir um barulho estranho ali naquela reunião, aquele barulho assim, mais ou menos assim, prec, 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 e eu fiquei incomodado com aquele barulho, e quando eu olho para trás, eu vejo uma senhora com as pernas cruzadas, assim, formando um 4, não é? E sabe o que ela estava fazendo? Ela estava cortando as unhas. Dentro do templo, dentro do lugar dedicado ao culto ao Senhor. Veja que falta de reverência, não é? Então esse tipo de reverência também nós temos que observar, não é? Temos que observar para que sejamos crentes reverentes na adoração do Senhor, porque nós somos, a igreja é um templo, o crente individualmente também é templo, glória ao nome do Senhor. Vamos para o ponto 3, que é a igreja como corpo. Esse símbolo também, essa metáfora também é importantíssima. Este simbolismo traduz a ideia de que são diversos órgãos e muitos membros, mas todos trabalham de forma orgânica e harmônica, interligados em benefício do corpo de Cristo, todos trabalhando de forma harmônica. Qualquer ação de um órgão ou membro em corpo saudável está relacionada com toda a estrutura orgânica que sustenta a vida. E acima está a cabeça, o cérebro no comando. Cristo é a cabeça, nós somos os membros, nós somos o corpo. Quando todos cumprem a sua parte, elas se beneficiam, mas se algum de seus membros está enfermo espiritualmente e não é logo restaurado, isso afeta o corpo. É responsabilidade de todos os crentes trabalharem de forma orgânica e harmônica, interligados em favor do crescimento, saúde e fortalecimento da igreja, tendo Cristo como cabeça na liderança. Esta ideia não anula a utilidade de cada membro em particular. Se todos se impregnarem de senso de utilidade, a vida de oração será aprofundada, não faltarão recursos para a expansão do reino, a evangelização será mais rápida, a obra missionária não andará a passos lentos, a unidade não se constituirá uma utopia e a igreja terá relevância no mundo. Meus irmãos, que instruções maravilhosas nós temos neste livro. Como seria maravilhoso se todos nós observássemos isso. Então, como conclusão, como a noiva de Cristo, a igreja tem o Senhor como fonte de sua pureza espiritual. Então veja, como a noiva, a igreja tem o Senhor como fonte de sua pureza espiritual. Ela se apresenta pura, sem mancha nem ruga ao noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Pensemos nisso, irmãos. Cada um em particular deve ter uma vida pura, uma vida santa, mas a igreja
local, também como comunidade, deve ser uma igreja pura. Como templo de Deus, ela é o lugar santo da habitação dele na terra e tem o compromisso permanentemente adorá-lo. Cada um de nós é morada de Deus em espírito. Nós somos o templo de Deus. E finalmente, como corpo de Cristo, bem ajustado, cada membro cumpre com alegria a sua responsabilidade em benefício do corpo. Meus amados irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Nós vamos então concluindo aqui a nossa segunda lição, a lição de número 2 do livro de número 4. Nós estamos então aqui estudando o livro 4, Teologia Sistemática 4. Nós vamos concluir agora essa segunda lição e teremos então a posteriori a nossa terceira lição, se Deus assim permitir, estaremos juntos mais uma vez. Então, fica aí a nossa orientação sobre outros cursos que os irmãos poderão fazer. Ali está a foto do nosso diretor, pastor Hércules Carvalho Denobe, o seu número para contato, o seu e-mail. Então, e os cursos que estão à disposição, curso básico, curso médio e o curso avançado. Então, os irmãos que desejarem continuar progredindo, veja que interessante que a Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Veja que para ser salvo, claro, nós não precisamos ter todo o conhecimento, não é? Já pensou se aquele homem, quando disse para Paulo, o que eu devo fazer para me salvar? Paulo dissesse, olha, você tem que fazer primeiro 1 ano e 8 meses do curso básico do CETADB, depois você vai fazer mais 12 meses do curso médio, depois mais 1 ano e 2 meses do curso avançado, então você será salvo. Já pensou? Não, a salvação é pela graça de Deus. Na mesma hora, Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Na mesma hora. Agora, mas veja o que diz a Bíblia, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Uma vez que você foi salvo, você tem que conhecer a verdade cada vez mais. Então, nunca deixe de estudar, nunca deixe de continuar estudando, fazendo o curso do CETADB. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula. A paz do Senhor.